a mais um episódio do podcast Climatrônico. Aqui nós tratamos as principais questões da sua jornada para você se tornar um climatrônico. Ou seja, o cara que fatura de 2 a 5 mil reais por mês com manutenção de ar-condicionado, mas sem ser instalando máquinas, tá? Então, se você quer se tornar esse cara, você está no canto certo e hoje a gente vai tratar de um dos assuntos aqui da jornada. Aqui a gente pega as principais questões que vocês enviam para a Lawander, separa elas por temas, né? E traz aqui para o podcast Climatrônico, tá? Então, a temática de hoje é: pare de condenar e comece a reparar. Pare de condenar e comece a reparar. Acho que vocês já viram essa frase em algum canto, né? Então vamos lá. Primeiramente, Lawander. Só o fato de não ter falado eu sou Yara e eu sou Lawander, eu achei estranho. Eu sou Yara. Eu sou Lawander. E o tema de hoje é: pare de condenar e comece a reparar. Eu tô acostumado já do padrão, né? Pessoal, primeiramente, Lawander, queria que tu começasse aí a explicar de onde foi que surgiu essa frase e a que ela se refere, né? Essa frase aí se tornou um dos teus bordões. Verdade, né? falo bastante. bastante. Um dos teus bordões aí, tu fala bastante, sempre traz essa temática. E aí, explica aí de onde foi que ela surgiu, o que ela se refere. Surgiu de uma percepção do dia a dia. Quem tá me conhecendo agora, eu tenho uma empresa chamada Lautec, onde tudo começou, essa história de manutenção eletrônica para climatização. E, assim, eu e a Yara damos aulas há bastante tempo, né? Somos professores há bastante tempo. E a gente sempre escuta aquela piadinha infame, né? Professor, o seu trabalho só dá aula. Então, eu não só dou aula, não, eu trabalho também, né? Então, no dia a dia, na manutenção eletrônica, a gente tem uma empresa que repara placas eletrônicas no segmento da climatização. Então, eu falo assim, com propriedade para vocês do que a gente vivencia aqui, porque eu vivencio de fato. Não é um achismo, não é coisa que eu penso, eu acho que é assim o mercado. Não é o mercado que eu vivo, né? Vivencio os problemas e alegrias desse mercado. Ao perceber o mercado, né? E vivenciar, eu já comprei máquina muito barata, que alguém condenou e não tinha nem defeito na placa. Eu já recuperei máquina em que foi 2, 3, 4 empresas e condenaram a máquina do cliente e a máquina tinha reparo. Então, esses relatos, essas realidades se repetem quase que diariamente na Lautec, né? Quase que diariamente, eu vou ampliar, quase que diariamente no setor da manutenção eletrônica para climatização. Se repete quase que diariamente. Por que, Lawander? Porque a galera não conhece da manutenção eletrônica. Então, surgiu por quê? Porque eu vi muitas máquinas sendo condenadas porque o defeito estava na placa eletrônica. Essa máquina não tem reparo, não vale a pena reparar, sei lá, aí não tem que reparem. Isso é um problema gigantesco. Isso é um BO gigantesco. E a gente aqui é louco por BO, né, cara? Viciado em BO. Por quê? A gente gosta do problema. A gente vive o problema. Nossa dinâmica, a minha pegada aqui, minha cabeça funciona. Talvez eu caí quando era menino e minha cabeça só funciona pensando na solução do problema. Então, joga o problema pra mim, eu já penso na solução. Joga o problema pra mim, eu já penso na solução. Quero solucionar, minha cabeça quero solucionar esse problema. Então, é uma pegada muito do técnico que está reparando, né? Isso eu tô falando de mim, mas extrapolo para todos os técnicos climatrônicos aqui da Lautec. Então, a gente sempre pensa na solução do problema. E aí, eu via muito no mercado a galera condenando máquina. De novo, eu cheguei a comprar máquina, cheguei a ganhar a máquina. Toma aí, cara, eu te dou. Não, porque o cara veio aqui e condenou. Comprei máquina de 100 reais, 200 reais, 300 reais. Chegava um cliente lá só para pegar a máquina, que foi arrancada porque condenaram a máquina do cliente. Porque o defeito estava na placa. E eu chegava e o defeito era uma trilha. Teve uma das últimas assim que chegou na minha mão, né, para reparar, que era compra. A gente comprou e o defeito estava numa trilha do circuito do sensor, do circuito de comunicação. A minha máquina daqui do laboratório, ela parou um dia desse. Eu subi ali, tirei a parte da condensadora, era uma trilhazinha. Coisa rápida. E aí alguém pode vir e condenar. Ou mandar o cara trocar a placa. Então, ou até condenar a placa. Aí o que acontece mais ainda, Lawander? Lawander, mas condenar a máquina é uma coisa. O que acontece mais ainda no mercado? Condenar a placa.
recentemente, hoje saiu daqui 2 placas de um splitão da Carrier, tá? Nós fomos lá, olha o Pra detalhe. quem não conhece esses nomes, que ele fala split, carga, são modelos de Perfeito. máquinas de ar-condicionado, né? Porque aqui a gente tem refrigeristas, mas a gente tem gente também que Desculpa, não é verdade. do ramo da refrigeração, né? Então, provavelmente, pode ser que tenha alguém que não entenda, tá? Para quem não enxerga Que eu tô essas falando. nomenclaturas, é um ar-condicionado um pouco maior, de uma potência maior, que ele refrigera uma recepção de um hotel, tá? A recepção dele é uma recepção gigantesca, tem uns dutos, tipo de shopping, tá? Então é uma máquina maior, de uma maior potência. Nós fomos lá, presta atenção nesse relato aqui, que é real. Nós fomos lá, para ver como o pessoal condena a placa eletrônica demais. Nós fomos lá, analisar, o cliente solicitou a gente ir lá. Nós fomos, chegamos lá, a placa estava dando um código de erro. Até aí, beleza, pode ser placa como pode não ser. Para restringir o defeito, nós temos lá tem 2 condensadoras, aquela parte de fora da máquina, né? Tem 2 partes, aquela parte que fica externa. 2 condensadoras iguais. Uma estava rodando, outra estava parada. Foi o que a gente fez para restringir o defeito. Nós tiramos essa placa que estava dando falha e botamos na outra máquina. Tá? Quando a gente bota na outra máquina, a outra máquina funciona normalmente. A placa que o código de erro estava dando, que é a placa erro de IPM. IPM é uma das placas. Tá? Uma das placas tem o IPM, que é um componente eletrônico. Uma das placas tem esse IPM e aí foi trocada a placa. Nós tiramos a placa de uma máquina, colocamos em outra e a placa rodou. E pegamos a que estava rodando e botamos nessa daqui e não rodou. Certo? Fizemos essa pergunta das placas. O que é que nós constatamos? Nós constatamos que o compressor poderia estar com problema. Tá? Ela tem 2 compressores na condensadora, e um é inverter e o outro é convencional. Então nós constatamos que poderia ser o compressor inverter. Passamos o orçamento para o cliente e tal. O cliente meio que deu uma sumida. Quando foi uma semana, 2 semanas depois, chegou outra equipe técnica com a placa igual àquela que a gente analisava lá, da mesma máquina. E mandou uma foto do local que ele estava analisando a placa. Ele perguntando qual placa deveria tirar pelo aquele erro. E nossa equipe aqui de atendimento orientou a trazer a placa, né, e tal, devido ao código de erro, trouxe aquela placa lá. Quando o técnico que foi lá analisar, bateu o olho na foto e viu a foto, disse, não, era daquele local que a gente foi. E aí a gente passou a orientação pro cara, ó, a gente já analisou aí, tá, essa placa tá tudo ok. Não, mas eu vou levar a placa aí, porque o defeito tá na placa. E trouxe. E a placa tava boa. Saiu hoje com a placa, só fez a análise da placa. Então ele condenou, mesmo até sabendo que o defeito não era na placa, mas o código de erro estava lá e o cara tende a condenar a placa eletrônica. E esse é um caso recente que a gente disse que não estava com defeito. Mas ele foi lá, não, mas eu quero levar, porque é placa. Até que quando a gente liberou, disse, não é mesmo não? Disse, não, cara, a gente falou desde o princípio. Mas você quis trazer. Entendeu? Eu também não ia dizer, não traga não. O cara quis trazer, não, eu quero trazer para vocês darem a certeza. Veio, a gente analisou de novo. Deu uma certeza de novo, entendeu? E até nós tiramos para ele o que era o defeito lá, já que o cliente tinha solicitado o serviço dele, a gente é parceiro do técnico, né? Na Lautec. Enfim, é um exemplo de um dos infinitos exemplos que tem no dia a dia da galera dos técnicos condenando as placas eletrônicas, especialmente as placas eletrônicas, tá? E qual que é o grande problema em condenar placas eletrônicas? Vamos lá, tem vários, né? O grande problema depende de qual cadeira eu estou falando, né? Se for olhar pelo olhar do cliente, o maior problema está no cliente. Por quê? O maior prejuízo vai para o cliente. Tá? Se eu condenar uma máquina ou até a placa, o maior prejuízo, quem vai levar a maior porrada de grana é o cliente. Porque ou ele tem que trocar a máquina ou tem que trocar a placa. Se eu olhar do ponto de vista do técnico, técnico, condenando a máquina do meu cliente, eu vou... No máximo, ganhar ali uma instalação da máquina nova que ele for trocar. Tá? E eu vou te dizer uma forma que você ganha até mais. Como ganhar mais nas situações. Então,
Sem falar na questão de lixo eletrônico, que é uma parada mais ambiental, a galera negligencia muito, mas quanto mais eu condeno placa, mais lixo eletrônico eu gero desnecessariamente no mercado. Tá? Desnecessariamente. No mundo. Exatamente. Então, a galera negligencia, todo mundo tá um pouco se lixando para isso, a maioria das pessoas, né? Mas também, tá? Então, gera a gente disse que tem um ganha-ganha, né? Esse aqui é um perde-perde geral. O cliente gasta mais, tu ganha menos. O ambiente fica mais poluído, gera mais lixo, gera mais sucata. Desnecessariamente. Beleza, quando vira sucata mesmo, aí vira sucata, tem os jeitos de recuperar e tudo. Mas tem o caso que está sucateado, que não tem mais como consertar, que está destruído, que a placa também foi pro saco. Aí beleza, essa é a hora de condenar. E não quando é uma trilhazinha. E não quando é um cabo solto. Pô, teve situações já da gente. Eu já vi e já vivenciei. Chegar lá para comprar uma máquina, tá condenado, chega aqui, ligar a máquina roda normal. Porque condenou, sei lá, um cabo solto, o cara deu uma loucura no cara, o cara condenou, a máquina tá 100%, rodando 100%. Mas foi condenada por alguém. Alguém botou ela jogou ela fora e disse que não tinha mais conserto. Entende a dinâmica? Então, enfim, gera um perde-perde geral aí no mercado quando se condena a máquina. Você deixa de ganhar, tá? Certo. E qual é a grande vantagem? A grande vantagem, como é que você ganha mais? Ó, a desvantagem, o teu cliente gasta mais e tu ganha menos. Eu vou te explicar agora como o teu cliente gasta menos e tu ganha mais. Isso falando para o instalador refrigerista. Né? Depois a gente responde a mesma pergunta para quem não é nem do ramo da refrigeração. Pode ser? Pode ser. Perfeito. Ótimo. A gente vai nos vários exemplos, né? Vamos supor que tu é o técnico de refrigeração. E aí, tu condenou a máquina do teu cliente, porque tu viu que não tinha mais reparo, no teu conhecimento até então. E aí, teu cliente comprou uma máquina nova, ele vai gastar ali botar R$2.000, mais uns 500 para tu instalar. 2.500. Tu ganhou 500. O serviço da instalação, beleza, tem um trabalho da instalação ali. Reaproveita o material, beleza, tem uma margem de lucro até um pouco melhor. Mas tem a trabalheira do braçal da instalação. Beleza. O outro caminho, vamos supor que o defeito está na placa e tu repara a placa do cliente. Tu consegue reparar. Talvez, vamos botar que tu consiga cobrar, vai cobrar apenas os mesmos 500 para reparar. Teu cliente, ao invés de gastar 2.500, vai gastar 500 contigo, tá? Tu ganha 500 no reparo. Porém, mas mesmo R$500, não é não, deixa eu te dizer. Muitas vezes o reparo é muito mais rápido do que a instalação. Muitas vezes o reparo se gasta menos do que com a instalação. O de custo, né? O custo de um reparo eletrônico, ele é menor do que o custo de uma instalação. Então, no final das contas, tu trabalha menos, ganha mais. O teu cliente gasta menos e tem a mesma solução, que é o quê? Tem um ambiente refrigerado. O que o cliente quer? Um ambiente refrigerado. É difícil você ver o cliente comprando um ar-condicionado porque ele quer a estética. Vai comprar esse ar-condicionado porque ele é lindo. Só se você já quer trocar. Vou trocar, esse tá muito feio esse ar-condicionado. É mais raro. Decorar o meu quarto, vou botar um ar-condicionado. É mais raro, né? Até tem a galera ricaça aí que liga pra isso, mas a maioria não é. A maioria do mercado não é isso aí. É o quê? É ter o ambiente gelando. Pronto, é isso que o cara quer. Então, você entrega a melhor solução pro cara, mais rápido e mais barato. E você ganha mais, devido a essa questão de ser proporcional. Você pode até cobrar um pouco mais. Porque o serviço de reparo de placa eletrônica é mais valorizado do que o serviço de instalação. Tá? Por quê? Porque reparo eletrônico poucas pessoas fazem. Instalação, só o que tem instalador, né? Cada esquina aí desse mundão de meu Deus. Entendeu? É essa visão. Falando agora para o... Agora falando para a pessoa que não é nem da refrigeração. Pronto, quem não é da refrigeração, qual é a grande vantagem de você se envolver nesse mundo, né, de reparo de placas? Então, como eu disse, a demanda é alta, tá? E a oferta é baixa. Né? Tem poucos profissionais. Quantos profissionais tem na sua cidade que repara placas de ar-condicionado? Perfeito. Faz uma pesquisa aí. Faz um geralzinho aí. É bem arriscado se ter uns 2, 3 no máximo
E é mais arriscado ainda não ter nenhum. Isso. É bem provável que não tenha nenhum. Mas a demanda tem. Isso. Aí os profissionais... Aí Demanda tem, galera, porque aqui na Lautec profissional. a gente recebe placa do Brasil todo. Pra vocês terem noção. Por que recebe uma placa do Rio de Janeiro, de Recife, de João Pessoa, da Bahia? Por quê? Porque lá não tem. É o feedback que o cliente me passa. Ó, não tem. Não é porque o Lauane que tem que reparar, galera. Não tem essa parada, não. Eu já tive aluno que mandou pra mim, professor, eu quero que você repare isso daí. Faça uma aula dela, que os caras mandam pra ele fazer aula. Né? Faça a aula dela aí, que eu quero aprender com esse reparo aqui e tal. Aconteceu já, mas em vez de outro estado. Mas isso é exceção da exceção da exceção. De maneira geral, o cara manda porque não tem quem repara na cidade dele. Né? E aí, não tem, tipo... Então, se você não é da área, você se destaca, entra no mercado. Quando eu comecei a trabalhar com isso, com manutenção eletrônica principalmente, eu sempre busquei diferenciais competitivos. O que é diferencial competitivo, Laura? São coisas que o mercado percebe como diferencial. Né? Eu sempre busquei habilidades técnicas. Eu sou um cara de formação técnico, né? Eu sou engenheiro mecatrônico, então, tipo, minha formação é braçal, é técnica. Então, eu sempre busquei esse diferencial competitivo, tá? Saber o que poucas pessoas sabem, desde que o mercado entenda como valor, né? De nada adianta eu saber reparar como ninguém uma TV de tubo. Entendeu? O mercado não tem mais valor para isso. Então, tem que entender até qual mercado vale a pena. E o mercado da climatização é um mercado que só cresce. Que só cresce, né? O Decol tá aqui no YouTube e o Decol escreveu um artigo que relata esses números, né? Tipo, 20%. É 20%, né? Não lembro Acho não. que era 20%. Tipo, 20% da população tem ar-condicionado, uma parada assim. Então a menor parcela tem ainda, o tanto que vai crescer, né? Tem setores, tivemos aí períodos de lockdown, de fechar tudo, e o segmento da climatização, né, que está atrelado com a manutenção eletrônica para climatização, já que a gente dá manutenção eletrônica para climatização, foi um setor que não foi afetado. E foi, mas não foi tipo, como outros de eventos, por exemplo, que fecha tudo. Por quê? Porque tem áreas da climatização que não podem parar. Se parar, pessoas morrem. Se parar, é prejuízos milionários. De hospital, né? Entendeu? Então, tem todo um mercado que meio que é a prova de crise. Então, até isso vocês têm que enxergar. Então, eu não sou da área, mas se eu entrar nessa área aqui, é uma área legal, pô, como não? Como não? Né? Então, essa pegada para quem não é da área aí. Inclusive, tem muitos estudos de casos que não são da área e tendem a ter um resultado até, tipo, mais surpreendente. Como assim, não? Os caras pegam até outras áreas. Quando eu falo, não tá reparando placa de, sei lá, velho, tipo... Lave seca, máquina de solda. Eu disse, caraca, velho, como assim? Não, professor. O cara entende, né? Como assim não? Eu falo assim, como assim? Mas é uma coisa que eu já enxergo. Só que às vezes o aluno novato enxergar isso é mais complicado. Beleza. E aí vem o Joãozinho, certo? Aí o Joãozinho diz assim: mas aqui na minha cidade tudo é mais difícil, porque não tem lojas de componentes eletrônicos e para comprar pelos correios o frete é muito alto. Vamos lá. Não ter componentes eletrônicos, eu trabalho assim, minha mentalidade em relação a isso. Não ter componentes eletrônicos é um problema que não é um problema só meu, só da área, só de tu que está na área. É de todo mundo, é do mercado. É do mercado. A dificuldade de componentes eletrônicos é do mercado. Então, se é um problema do mercado, não é diferencial competitivo do meu concorrente tem ou não tem? Não. Eu trabalho com o que dá. Eu vi na escola de manutenção eletrônica, da qual a gente mexia em componentes que o componente vinha raspado. Entendeu? Então, tipo, não ter o componente aqui é só questão de tempo, né? Hoje em dia eu vi uma entrevista do Newton Sebraga, que é a lenda viva da manutenção eletrônica. Da eletrônica, na verdade. Não sei nem da manutenção, mas da eletrônica como um todo. Ele dizendo que quando era anos, sei lá, 70, 80, que ele começou a trabalhar com eletrônica ali, ou tinha uns projetos dele de eletrônica,
que ele precisava de componente, tinha que ter um conhecido nos Estados Unidos para trazer o componente lá. Entendeu? Hoje em dia tu vai na internet, 2 cliquezinhos, chega na tua casa. Ah, mas tem um frete. Galera, frete é despesa variável. Frete quem paga não é tu, é teu cliente. Tá? Frete quem paga é o teu cliente. Então quem paga a despesa variável, tu vai se onerar com o frete, vai ter que pagar o frete, porque tu vai resolver um problema do teu cliente. Então, nada mais justo do que no valor do serviço do teu cliente está embutido o frete. Tá? Isso aí é tira de letra. Frete é inquestionável, é a parada que... Quando tu vai comprar uma coisa na internet, tu não paga o frete. Então, o cara que vende lá, ele vai vender essa camisa aqui. R$200 essa camisa. Se tu tem que pagar frete, tu paga R$200, é o preço da camisa. Mais o frete de não sei quantos valores. Sei lá, tipo, mais o frete de R$20, R$30, R$50. Né? Quem onera o frete é do cliente. Tá? E aí, vamos lá, mas minha cidade é muito longe, o frete é muito caro. Mas o cara que mora na tua cidade, ele entende que tua cidade é muito longe, ele mora junto contigo. Então é um argumento plausível. Cara, sim, a gente mora aqui é osso, cara. Demora para chegar, o frete é um pouco mais caro, por isso que o orçamento para ti é um pouco mais caro. Dessa tua peça, dessa tua máquina. Então tem uma negociação, né? Tem como ter uma negociação. Então, tipo... E mesmo assim ainda sai mais barato sim, do que comprar uma máquina nova, perfeito, do que comprar uma placa nova. Né? Uma placa nova, se você for comprar, vai ter que comprar pelos correios também. Vai ter que pagar o frete do mesmo jeito, né? do mesmo jeito. E a máquina nem se compara também. Perfeitamente. É isso. É bem isso mesmo. Beleza. Aí o Joãozinho diz assim... Mas reparar é muito difícil. Não é pra todo mundo, não. Vamos lá. Aí tu olha pro Joãozinho e diz assim, com base em que você tá dizendo que não é pra todo mundo? Eu vejo muita galera da velha guarda. Eu tenho alunos, eu gosto muito de trocar com quem tem mais experiência do que eu. Né? Eu aprendi, na minha jornada, a aprender com quem sabe mais do que eu. Eu respeito muito, galera. Eu tenho alunos que são antigões da manutenção eletrônica, de outras áreas, que entra aprendendo comigo a parte da climatização, mas agregando em outras áreas também. Então é uma troca muito massa. E eu aprendo muito. Mas eu vejo que é um posicionamento muito da velha guarda enxergar que a eletrônica, ela não é elitista não, ela é tipo o dom, entendeu? É o dom que o cara tem. Ah, o cara nasceu com dom. Ah, tem que gostar. Tem que gostar, concordo. Se eu não gostasse de eletrônica, talvez eu não estivesse aqui dando essa aula pra vocês. Não, eu sou feliz fazendo o que eu faço. Eu faço o dia inteiro isso aqui. Eu faço o dia inteiro, gerir a empresa, trabalhar com manutenção. Eu passaria o dia inteiro na manutenção eletrônica. Inclusive é o que eu gosto mesmo de fazer. É dar aula e ensinar a manutenção eletrônica e realizar a manutenção eletrônica. Mas eu só gosto disso porque lá em 2015 eu fui apresentado a isso. Da maneira correta. Eu lembro do meu primeiro professor de eletrônica. Eu lembro da minha primeira aula de curva característica de um diodo retificador. Lembro da aula, lembro, não sabia nem que loucura é essa de diodo. Como é que um componente desse aqui tem uma onda dessa daí? Que loucura é essa? Eu lembro da sensação, entendeu? Primeiro contato. Lembro da aula, lembro do professor, lembro do local, lembro da... tudo. Então, em 2015 eu fui apresentado. Fui apresentado da maneira correta. O que eu vejo? Às vezes você aprende com a pessoa errada. Da maneira errada. E aí frustra a jornada, entendeu? Frustra a maneira de aprendizado. Então eu fui privilegiado desse ponto. Meu primeiro professor de eletrônica, professor Eudes, lá do IFCE. Era um professor substituto até, não era nem professor efetivo lá. Inclusive eu vi no dia desse, eu queria apertar para falar e eu não tive a oportunidade, ó, para contar essa história para ele. Professor, dou aula hoje, sou professor e eu sou que me apresentou a eletrônica. Chorando e tudo, emocionado. Aí, eu aprendi de uma maneira divertida. Tinha laboratórios de eletrônica e tal. Eu fui me apaixonando naquilo ali. Quando eu comecei a dar aulas de eletrônica, também foi uma parada que foi mais apaixonando ainda. Então, eu tive um caminho correto. Meus 2 outros mentores, né, de manutenção eletrônica. Eu tive 2 mentores de manutenção mesmo. O primeiro professor foi teoria de eletrônica, que é muito importante. Mas os outros 2 que eu tive, o Zilton Maia e o Flávio, foram de manutenção. E aí, eu fui aprendendo da maneira correta.
Aprendi primeiro a parte de manuseio, coisa de tomar, muita coisa de manuseio. E olha que coisa de tomar é todo mecânico assim, todo grosseirão. Né? E o Flávio já é um pouco mais delicado e tal, e tem um trato melhor e tudo. Mas ambos dos jeitos dele, eu aprendi muito com eles. E quando você se depara, aí, por ter vivenciado isso, por não conhecer a eletrônica desde 2015, por não saber nem que gostava de eletrônica, eu hoje acredito fielmente que se você estiver disposto, se você quiser aprender, e estiver com uma metodologia correta, assim, que te ajude mesmo, qualquer pessoa é capaz de aprender. Qualquer pessoa é capaz de se tornar um profissional da manutenção eletrônica. Certo? Como é que tu confia nisso, Leandro? Galera, eu já formei um monte de cara que não sabia nada. Nada de eletrônica. E os caras estão ganhando dinheiro hoje com isso. Entendeu? Então, a gente já formou com a nossa metodologia aqui, né? E depois que você vê, não tem como desver mais não. Eu já vi isso aqui, já vi acontecendo. Aconteceu comigo, eu não sabia nada de eletrônica em 2015. E eu aprendi, entendeu? Aconteceu com vários alunos meus que mais rápidos do que eu. Em 1 mês, 2 meses, 3 meses, o cara tão... Eu tava rindo aqui agora, porque eu tava me lembrando, semana passada eu tava conversando com um climatrônico. E aí ele tá reparando e tal, já tá reparando bastante também, né, por semana, inclusive. Aí eu perguntei, e aí, a manutenção eletrônica, tá gostando mesmo? Aí ele disse, rapaz, não tenho nada contra não gosto muito não, eu gosto é de dinheiro, eu gosto é de dinheiro, eu tô com o bolso cheio, então eu tô feliz. Tá feliz, né? Meu pai falava isso também, ó. Eu gosto de dar dinheiro, meu filho. Tô com o bolsinho cheio, então eu tô feliz. É um conflito de gerações, né? Ele era um pouco mais velho ou um pouco mais novo? Tipo o quê? 30, 40? Entre 30 e 40, eu acho. Eu vejo que é um conflito de gerações, né? Mas Nossos pais trabalhavam muito por grana, né? Hoje, nossa geração trabalha muito por significância, né? Fazer algo que lhe dá significância nessa vida, a gente tem muito essa pegada. Né? Não sei como é que vai vir a outra geração. Tem uma irmã de 10 anos que tá vendo com outra geração muito doida aí, velho. Enfim. Beleza, aí tem o outro Joãozinho, que aí o Joãozinho diz assim... mas Lawander, eu sou instalador e eu não quero conversa com reparo, não quero conversa com placas, não faço questão de reparar. Tudo bem, tá tudo bem. Você vai, mas desde que você terceirize o seu serviço com um climatrônico. Procure um climatrônico mais próximo da sua cidade e terceirize o serviço com ele. Não condene, né? Não condene, cara. Você não precisa você mesmo reparar, mas também não condene. Deixa eu dizer uma coisa, pra você que é técnico, que não quer nem saber da manutenção eletrônica. Você ganha dinheiro ao mandar, você mesmo não sabendo reparar, você tem como ganhar dinheiro ao mandar a placa para reparo. Mesmo não sabendo reparar, você vai ganhar dinheiro ao mandar reparar a placa. Por quê? Porque o seu cliente, você vai mandar a placa para o seu cliente, você vai mandar a placa, pegar a placa do seu cliente, levar para o climatrônico reparar, ele vai passar o preço para você bota o seu em cima. Então você traz a melhor solução para o seu cliente e ganha dinheiro, em parceria com o climatrônico, tá? Então ganha. Sei lá, vamos supor que tu pega uma placa uma 12.000 BTUs e tu levou para o climatrônico, o cara te cobrou R$300, por exemplo, um valor. Tu vai lá e coloca 500, 600 reais no reparo do teu cliente. O teu cliente é mais barato. Tu quer comprar uma nova. A nova é 1.200, então metade do valor. Metade do valor que tem a máquina dele funcionando de maneira mais rápida. Pegou a visão? Então, mesmo não reparando, mesmo não querendo reparar, pare de condenar a máquina. Fora que você ganha credibilidade ali com o cliente, né? Ele passa a confiar em você porque ele vê que você tá ali empenhado em resolver o problema dele, né? Perfeito. E não, tipo, só descartar um serviço porque, isso aqui vai me dar algum trabalho, algum tipo de trabalho e o cliente, ele sente, tá, gente? O cliente, a gente pensa que o cliente, ele não percebe as coisas, mas os nossos clientes, eles estão de olho e eles percebem tudo, até a nossa energia, né? Então, bem isso. A sensação de tu dar a melhor solução pro teu cliente, cara. A sensação de tu não deixar teu cliente na mão, entendeu? Tu vale isso também, essa fidelização do cliente. Isso é poderoso. Isso é muito poderoso. Beleza.
E como é que é a dinâmica de reparo? Aqui, por exemplo, aqui na Lautec, a placa ela chega, aqui na Lautec vocês recebem a placa do técnico instalador, Vamos né? lá. Ele vai fazer a manutenção. Na realidade, começa lá no cliente, né? Começa no ar-condicionado. Só mudando os começos. Começou no ar-condicionado, o ar-condicionado deu problema. Aí o cliente ele vai lá, o usuário, né, do ar-condicionado, vai e chama o técnico. Pronto. Isso é um desenho, né? É. Aí era dono do ar-condicionado. Aí chama o técnico. Aí o técnico vai lá. Opa, dona Yara, é placa eletrônica. Vou levar para o Lawanda climatrônico. Aí chega no Lawanda a placa, chega comigo. Aí eu pego a placa do cara. Qual é o defeito, cara? Cara, o erro P0 na minha ideia. Ah, P0, show de bola. Beleza, eu vou analisar aqui. Vou te fazer uma pré-análise. Não tem custo nenhum para ti. E eu vou te passar o valor do orçamento. Entre que até 3 dias úteis eu te passo esse valor do orçamento. Aí vai lá e passa o valor. Quando tu passa o valor pro cliente, o cliente aprovou, aí tu vai reparar a placa dele. Tá aprovado? Tá. Show, vou reparar. Aí eu pego, passo pro técnico. Cara, o valor aqui é R$300, você repara essa placa. Beleza. Dona Yara, o valor da sua placa ficou em R$500. Posso aprovar lá o reparo? Não sei o que, como é? Tem garantia? Tem garantia em 90 dias. O rapaz dá também a minha garantia em 90 dias. Tá? Então tá certo, tá aprovado. Eu vou lá, anda, cara. A gente aprovou, pode reparar. Vou lá, reparo. Tá, bota a garantia, testo, libero pro cliente. O cliente volta lá na Yara, me paga, né, quando recebe, e ganha o dinheiro dele lá com a Yara no final do serviço. Então, é um desenho, um panorama. Geralmente, inclusive, quem inicia assim. Quando eu comecei era só assim. Como é agora, Lawanda? Hoje a gente tem equipe externa que vai no cliente também. A Yara pode vir diretamente à Lautec e pegar pode vir diretamente à Lautec e solicitar o serviço. Na Lautec. Né? Assim, não é para criar concorrência com o técnico. Não, a gente nem busca muito, a gente só trabalha com manutenção mesmo. Né? Só quando dá defeito. Então tem técnicos parceiros nossos que fazem assim, Lawanda, cara, defeito da placa aqui, assume aqui esse meu cliente, eu vou lá e eu não roubo o cliente do cara. A gente tem uma ética em relação a isso daí. Eu não roubo o cliente dele. Tipo, eu não vou chegar lá e vender o serviço que o cara vende. Eu vou lá e executo só o meu serviço de reparo de placa eletrônica. A mulher fala assim, mas faz uma limpeza? Não, quem faz a limpeza foi o cliente que mandou a senhora aqui. O cliente que chamou a gente, foi o fulano de tal, que chamou a gente, ele que faz a sua limpeza, né? Pois a gente não faz não, a gente não faz nem limpeza, nem higienização, nem instalação. Trabalha com manutenção. Então a gente entendeu que poderia entrar também esse serviço a mais até pro técnico. Tem técnico parceiro nosso que, não quero, cara, dor de cabeça pra mim, acha dor de cabeça, ou não quer ter esse trabalho a mais, porque enquanto ele vai trazer uma placa pra gente, ele tá assumindo outro serviço dele, não tem tempo. Aí ele vê que é placa, ele comunica a gente manda a equipe lá e vai analisar. Então foi entendendo muito a dor do nosso cliente, tô falando como Lautec agora, tá? Entendendo a dor do cliente, do técnico parceiro nosso, do cliente final, que hoje em dia a gente tem esse tipo de serviço a mais. Mas no começo era só eu, Lawanda, eu preso lá na minha avó, sozinho, no quartinho, com, sei lá, 10 técnicos parceiros ali que traziam placas para mim com certa frequência. Show de bola. Aí o cara pergunta assim, e pegar uns bisuzinhos no YouTube dá certo, não dá não? Cara, vamos lá. Depois contra mim mesmo, né? Eu dou bizu na internet. Não é bizu. Quando eu falo isso aí, a Yara foi com raiva, o Renan foi com raiva também. Eu não dou bizu, não. Tá? Eu dou aulas. Desculpa o termo, umas aulas muito massa. Quer dizer, mas eu vou dizer não. Umas aulas muito massa, entendeu? Há 140, quase... o YouTube te derruba. Derruba. Há quase 150 semanas tem aulas completíssimas de defeito. Que para muitos pode ser bizu, mas eu dou todo o embasamento teórico e depois eu vou para a prática. Eu entrego isso de maneira gratuita no YouTube, né? De maneira gratuita. Há mais de 2 anos eu faço isso. Nunca repeti um defeito e tudo mais. Para que eu faço isso? Minha função ali é simplificar a eletrônica. Sempre foi. Simplificar. Por quê? Muita gente tem um terror da eletrônica. Quando eu trago lá uma aula, eu dou embasamento de um defeito, que o cara pega no dia a dia dele, dou embasamento e dou a solução, possível solução para aquele defeito, e faz sentido na cabeça dele, ele começa a olhar a eletrônica de maneira diferente. Ele começa a cogitar, parar de condenar a máquina com defeito na placa eletrônica. Então, um dos motivos é esse. Não, então é só bizu, vou lá pegar o bizu e vou resolver. Às vezes dá certo, tá? Às vezes o cara faz um Ctrl-C e Ctrl-V da minha aula e dá certo.
mas nem sempre dá certo. Por quê? Porque o mesmo defeito, o mesmo código de erro, por exemplo, ele pode aparecer de várias maneiras diferentes na placa. Então, por isso... Tendo soluções diferentes, né? Por isso que a gente... Que, assim, o bizu, ele é limitador. Ele te limita. Te deixa preguiçoso, acomodado e limitado. Entendeu? Inclusive, a gente deixa bem claro, por exemplo, nosso treinamento não tem as minhas aulas do YouTube não vão para o meu treinamento, não. Por quê? Porque o meu treinamento não é bizu. Não é só dica. Desculpa, não é bizu, não. Não é só dica, não é só defeito tal faz isso, defeito tal faz isso, defeito tal faz isso. Não. Porque a manutenção eletrônica tem toda uma metodologia para você diagnosticar defeitos. Que por isso que meus alunos reparam placas de outro segmento. Sem precisar ficar perguntando para lá o Ander, professor. Deu erro tal, e agora? Então, porque os caras... Claro, às vezes pede ajuda de alguma coisinha ali, mas... Sempre tira dúvidas e tal, a gente sempre acompanha com dúvidas e tudo, mas a questão é dar ferramentas pro cara caminhar com as próprias pernas. Entendeu? Porque eu sou o profissional que eu sou hoje em manutenção eletrônica, porque os meus mentores me deram fundamentos. Porque se eles tivessem dado só a diquinha, por isso que eu sou um pouco contra hoje em dia, no processo de aprendizado, tá? Em outros processos eu entendo usar essa ferramenta, que é aquelas ferramentas de levantar curvas, né? Aquelas ferramentas ali, num nível avançado, são a mão na roda, mas no nível iniciante, que eu tive oportunidade de trabalhar com aquilo ali quando eu era iniciante, aquilo ali atrasa o teu aprendizado. Não te traz conhecimento eletrônico. Muito louco, né? E quem não sabe o que eu estou falando, esquece aí, só um parênteses. Beleza. Então, pra gente fechar aqui, né, como ser, vamos lá, pergunta certinho, né, que eu anotei. Como ser um excelente profissional que trabalha com reparo de placas? Não é um profissional qualquer, como ser um excelente profissional. Para você ser um excelente profissional, você tem que entregar o que o seu cliente precisa, tá? E às vezes ele não diz com essas palavras, tá? Nas entrelinhas do que ele fala. O que o cliente quer? O cliente final, o dono da máquina, ele quer a máquina dele rodando, certo? Pelo menor custo possível e o que dê menos dor de cabeça e o mais rápido possível. Então, se tu criar uma solução que seja rápida, mais barata, não é barato, é mais barato que? Não é a mais barata, é até mais barata, né? Em comparação. Tá? Mas não é baratinha de ser micharia, não. Ser mais barato do que comprar uma placa nova, por exemplo. Entrega rápido. Mais barato. E, qual era o ponto que eu falei? Ele quer ter o ambiente dele climatizado, pelo menor preço, mas o mais rápido possível. Então, tu entrega a máquina dele rodando, com um preço mais em conta e rápido, é isso que tu zera o game na manutenção. Certo? Claro, não. Ah, mas tu falou de eletrônica e não. Galera, como é que eu vou trabalhar com manutenção eletrônica se eu não sei eletrônica? Primeiro você vai buscar aprender eletrônica, tá? E aí você procura metodologias corretas. Metodologias, não tem certo e errado, mas tem metodologias que vão te trazer ensinamentos mais rápidos, né? Como, por exemplo, nossos métodos, temos alunos que em um mês estão reparando placas, saindo do zero. Então, é uma metodologia que foi passada no mercado, que foi testada e comprovada várias vezes e tem vários exemplos. Então, pode ser a nossa, pode ser qualquer outra metodologia, desde que ela traga eficiência para ti, vai te dar. Porque pior do que aprender do jeito errado é ter que desaprender para aprender do jeito certo. Falando como professor agora, eu prefiro ensinar um cara que sabe zero, que esteja disposto a aprender, do que um cara que já sabe alguma coisa. O cara que sabe zero me dá menos trabalho e tem um resultado mais rápido. O cara que sabe alguma coisa, ele acha que sabe, aí ele acha que sabe, ele questiona as coisas que eu falo, ele questiona, não que eu seja inquestionável, tá? Mas tem coisas que eu sei e eu tenho que comprovar que eu sei, né? E o cara questiona, até isso aí. Tem coisas que eu
Ah, isso aqui eu duvido, isso aqui eu não tenho tanta certeza. A gente pode estudar e discutir juntos. Mas tem coisas que eu provo furar mais bem que aquilo ali, na eletrônica, por exemplo. Né? Cara, o teste é assim por causa disso, disso e disso. E o cara duvida. Não, mas não sei o quê, não, mas não sei o quê. O cara que, já tem, que acha que sabe, ele duvida. Aí ele tem vícios, tem que tirar vícios. Então, cuidado com quem você vai aprender, né? Tome cuidado nesse ponto, porque pode acelerar ou não a sua evolução. Partindo dessa premissa que você tem a base, para ser um ótimo profissional, você vai ter que solucionar essas 3 problemáticas do seu cliente. Né? Reparar, tempo, solucionar mais barato e mais rápido. Dar a solução mais rápido, 2 coisas, né? Dar a solução mais rápido e mais barato para o teu cliente. E a manutenção eletrônica, de novo, é o que ele quer. Ele sabe que tem, muitas vezes ele nem sabe que tem a manutenção eletrônica. Então, é tu vender essa ideia para o teu cliente. Porque é o mais barato e mais rápido é reparar. Na grande maioria dos casos. Salvo algumas exceções, né? Essas são as exceções, que demoram mais um pouco, que fica caro. Não tem como ficar mais caro do que uma placa nova, senão fica inviável. O cara comprou uma placa nova, tá? Não faz sentido. Tá, então é isso. Acho que é isso. São essas bases. Show? Show de bola. Massa Sempre demais. lembrando que é importante você desenvolver a sua inteligência na manutenção eletrônica para que você consiga ser um profissional independente, né? Não ficar sempre na dependência de, voltando na questão de dicas e bizus, né? De dica nem de bizu de ninguém. O importante é você aprender. Então sempre lembre isso, quando você for aprender alguma coisa nova, isso vale para a manutenção eletrônica e para qualquer coisa na sua vida. Quando você for aprender alguma coisa, procure aprender da forma certa e procure de fato aprender para você realmente se tornar um profissional independente. Não ficar, porque se você fica naquela dependência de toda vez ter que perguntar, toda vez ir atrás de uma diquinha, você não é o profissional, você é só uma pessoa que executa ali o que alguém pensou por você. Então tome sempre esse cuidado, lembre sempre disso, porque isso aí é uma das coisas que leva você à excelência em qualquer área da sua vida, né? A gente está focando aqui na manutenção eletrônica, mas serve para tudo, tá? Exatamente. Show de bola. Valeu, pessoal. Um abração, Dona Yara, muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. É isso aí. Tamo junto. Valeu. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.